Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos lá, né? Vamos abrir uma página desse livro tão maravilhoso, Gotas de Esperança, de Lorival Lopes. E ele fala assim para a gente, ó. A sua ação é poderosa. O seu agir muda as coisas, transforma as situações, impõe novo ritmo à vida, desperta, constrói, leve para frente o que está parado. Depois de estar certo do que precisa fazer, ponha mãos à obra, levante, edifique, haja. Olha que maravilha! Muita coisa positiva, né? Tão bom a gente ouvir essas coisas. Ponha amor no que fizer, sairá melhor. Não hesite na ação. Você pode modificar o que está errado. Siga em frente, não pare. Diga para si mesmo: sou capaz. Tenho a força de Deus comigo. Vou vencer. O Senhor abençoa as mãos que não repousam sem necessidade. Muito obrigada pelo trabalho, né? É isso que a gente tem que agradecer. Cansa sim, mas a gente precisa agradecer, porque a gente consegue ir lá e trabalhar. Quantos estão por aí que não conseguem sair nem de casa? A gente já consegue, né? Então, que a gente possa ser grato pela vida, grato pela oportunidade que aparece a todo momento, porque a gente veio para trabalhar, a gente não veio para passear. A gente tem que lembrar sempre disso, né? Então, vamos orar. Vamos fechar os nossos olhos. Sentir essa vibração de amor e de carinho que está aqui, pairando sobre nós. Sentir a presença de Jesus, porque aqui é fácil. Aqui é refrigério para nós. Então, vamos aproveitar. Vamos aproveitar para descansar. Descansar o nosso corpo, mas colocar a nossa mente para trabalhar, né? Porque o nosso querido amigo Antônio veio trazer para nós, ó, porque Jesus fala por parábolas. É para a gente pensar, colocar a cabeça para funcionar, né? Porque somos de fé raciocinada. A gente tem que sempre ter a lógica do nosso pensamento, né? Então, vamos agradecer essa espiritualidade que nos cerca, aos nossos guias protetores, anjos guardiões, que estão aqui, ó, incentivando, felizes porque conseguimos honrar o compromisso dessa noite. Que o nosso querido Antônio possa ter uma companhia maravilhosa para colocar tudo aqui de muita clareza para que a gente possa exercitar, primeiro conosco, depois com os nossos amores. Fica conosco, Jesus, que assim seja, graças a Deus. Uma boa noite a todos e a todas. É com muita alegria que mais uma vez estamos aqui nessa casa, nesse ambiente de paz, de amor, sendo tão bem acolhidos. Eu estava comentando com o Ricardo da acolhida, né? Eu fiquei um pouquinho ali fora, bati um papinho, tomei um cafezinho e foi assim fantástico. Esse é o ambiente cristão, esse é o verdadeiro ambiente cristão, né? As casas espíritas precisam dessa alegria, dessa acolhida, né? Porque a casa espírita também é lar, também é o nosso lar, faz parte do nosso lar, né? E como é bom a gente se sentir assim acolhido, a gente sente as vibrações positivas, a presença dos amigos espirituais nos amparando e nos envolvendo. Essa parte também faz colaboração nossa, de todos nós aqui presentes, né? Nós contribuímos para isso. Agradecemos também a direção dessa casa por mais essa oportunidade de estudo, né? De poder compartilhar com vocês
o estudo que a gente preparou, a gente procura sempre, ao montar o estudo, trazer esses ensinamentos para a nossa realidade, né? Para o nosso dia a dia. Isso aqui é importante, a gente trazer todos esses ensinamentos para a nossa realidade. Então vamos lá, o nosso tema é por que Jesus fala por parábolas. E aí, primeiramente, a gente foi pesquisar qual a origem e o significado da palavra parábola. Ela é uma palavra de origem grega, né? O nome original é parabolé, no grego. E o significado é narração alegórica que envolve algum preceito moral, alguma verdade importante. Também é uma comparação desenvolvida em uma história curta. As parábolas são textos curtos, né? De fácil entendimento. E aí, tudo que eu colocar de vermelho aqui é de minha autoria. São os meus pensamentos a partir do que eu vou lendo, né? Então, em seus ensinamentos sobre a verdade, Jesus utiliza mensagens curtas, apresentadas na forma de parábolas, representadas por metáforas, que são comparações por semelhança, composta por elementos do cotidiano daquele povo e daquela época, né? A estrutura das parábolas é muito interessante, porque normalmente, quando a gente vai para a escola e aprende a escrever, né, as redações, na redação a gente tem que seguir uma ordem, né? A gente começa pela introdução, a gente introduz uma história, depois vem o desenvolvimento e a conclusão, né? Não é assim que a gente aprendeu? Na parábola é diferente. Normalmente, a ideia principal, o ápice da parábola, está no meio. Elas são curtas porque, normalmente, elas têm 7 partes, são compostas de 7 partes. E as partes extremas, elas se ligam, né? Eu gosto de lembrar sempre da parábola do semeador, porque ali a gente percebe bem a ideia da parábola, né? Porque Jesus começa dizendo que o homem desceu da montanha, né? Ia de uma cidade para outra. No meio do caminho, ele é assaltado, levam tudo dele, o agridem. Aí vem o sacerdote, passa, olha e vai embora, não faz nada, não toma atitude nenhuma. Vem o zelador do templo, passa, olha e segue. E aí vem o samaritano, né? E aí o samaritano faz com aquele homem ali, caído, ferido, tudo que os outros não fizeram. Ele o socorre, ele o leva para uma estalagem, ele paga a estadia dele, né? Então o ápice é o samaritano, aquele que é considerado o inimigo do povo judeu, né? Que vai socorrer aquele homem, que não foi socorrido pelos seus próprios cidadãos da sua nacionalidade, né? No caso, o sacerdote e o levita, que passam e não olham, né? É o estrangeiro que vai socorrer. Então o ápice está ali no meio, isso aí Jesus exemplificando o amor para nós, né? Isso tudo começa lá quando o doutor da lei pergunta, né, dos mandamentos, e aí Jesus lembra ele fala, né, do mandamento. Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, depois amar ao próximo como a si mesmo, e aí ele pergunta quem é o próximo, e aí Jesus discorre, né, conta essa parábola de fácil entendimento até os dias atuais, né?
Então é isso, ela tem essa composição e ela tem essa finalidade. Tem um livro que a gente está citando aqui, que ele não é de um autor espírita. Kenneth Bailey, ele é evangélico, é um pastor evangélico que viveu naquela região do Oriente Médio por mais de 50 anos. Então ele teve tempo de estudar aquela cultura e aquela religião, se tornou um profundo conhecedor. E ele diz para nós, olha o que ele assinala para nós: se a parábola é uma casa em que o ouvinte ou leitor é convidado a residir, então essa pessoa é convidada pela parábola a olhar o mundo através das janelas dessa residência. Essa é a realidade das parábolas criadas por Jesus de Nazaré. Então a parábola é como se fosse uma casa, uma residência, a qual nós somos convidados a entrar, né? Jesus nos convida a entrar e pela janela dessa casa a gente vai vislumbrar a realidade do mundo, né? Achei isso aí, assim, interessantíssimo para a gente entender as parábolas. Kenneth Bailey, mais adiante, ele vai dizer que as parábolas, na época de Jesus e durante um certo tempo após a partida de Jesus, foram de extrema importância para os cristãos. A gente vai ver isso adiante. Ele cita Cláudio Galeno. Cláudio Galeno, ele era um médico, ele tinha cidadania romana, médico e filósofo. As pessoas naquela época tinham várias formações, né, várias habilidades. Ele era médico e filósofo. A medicina dele, naquela época, influenciou a humanidade por quase 1.500 anos. Ele foi o primeiro médico a dissecar corpos para analisar a anatomia humana, né? E ele era filósofo e ele diz assim, ele era pagão, ainda tem esse detalhe, ele não era cristão, mas ele faz uma análise interessante. Ele diz: a maioria das pessoas é incapaz de acompanhar seguidamente um argumento demonstrativo. Por isso, elas precisam de parábolas e se beneficiam delas, tal como agora vemos as pessoas chamadas cristãs extraindo sua fé de parábolas e ainda algumas vezes agindo da mesma forma como os que filosofam, e na sua busca da justiça atingiram um nível não inferior ao dos verdadeiros filósofos. Porque se a gente parar para pensar, desde tempos muito antigos, a análise das religiões era feita, como é ainda nos dias atuais, pelos filósofos. O próprio Kardec analisa todo o conhecimento que ele adquiriu ao compor a obra dele, primeiro pela ótica científica, né? Segundo, pela ótica filosófica. Kardec era um filósofo. Quando a gente pega alguns textos na Revista Espírita, tem um texto interessantíssimo em que ele fala dos caminhos da vida. É pura filosofia, Kardec filosofando. Eu não estou lembrado aqui de qual ano e de qual mês é a Revista Espírita. Eu tenho anotado lá. Então, a linguagem filosófica, ela não é uma linguagem muito fácil para as pessoas humildes, né? Por isso Jesus adota as parábolas. O Kenneth Bailey diz que hoje em dia as parábolas não têm tanta influência assim junto aos cristãos. Eu não sei, eu penso diferente, pelo menos com relação a nós espíritas. A doutrina espírita trouxe para nós o significado através dos espíritos, né? Nós já não temos mais dúvida com relação ao que Jesus disse, né? Os espíritos mostraram para a gente o significado, né, de muitas coisas. E aí, prosseguindo aqui,
Kardec, lá no capítulo 24, no capítulo Não ponhais a candeia debaixo do alqueire, ele fala para a gente de algumas passagens de Jesus, né? Essa passagem que a gente vai comentar aqui está no Sermão das Bem-aventuranças, quando Jesus sobe ao monte, né? Como diz ali no texto, vendo a multidão, sempre tinha uma multidão ao redor de Jesus, ele atraía as massas, né? Ele sobe ao monte e senta, junto aos discípulos, né? Os discípulos se aproximaram e ele começa a ensinar dizendo: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Me chamou muita atenção esse início, essa fala de Jesus. Vós sois a luz do mundo. Sabe por quê? Porque para quem Jesus estava falando naquele momento, né? Não era para aquela multidão que o cercava ali, e quem compunha aquela multidão? Eram pessoas humildes, né? Pessoas pobres, eram senhoras idosas, mães com crianças de colo. Tinha algumas pessoas importantes ali, mas elas não se mostravam, né? Muitas vezes até pela posição social delas. Mas a grande parte daquela multidão era de pessoas humildes, que o seguiam para todo lado, né? E ele sinaliza para elas, ó, todos vocês são a luz do mundo, né? Mais para frente a gente vai entender em que sentido a gente pode estender isso para todos nós, né? Imaginemos nós lá no monte, assistindo a Jesus e ele falando isso para nós, né? Nós somos a luz do mundo, né? E aí ele conta a parábola da candeia debaixo do alqueire, né? E ele diz assim: ninguém acende a candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na, ao contrário, sobre o velador, que é o candeeiro, a fim de que ilumine a todos que estão na casa. Brilhe do mesmo modo a vossa luz diante dos homens. Brilhe a vossa luz, a luz de cada um de nós diante de todos os homens. E aí, para a gente entender o significado, né? A gente está falando do Oriente Médio de 2000 anos atrás, né? Ele está falando de candeia, ele fala de alqueire, né? Não faz sentido mais para nós, ou faz para alguns de repente, não sei. Mas a gente buscou identificar os elementos e o contexto, né? Primeiramente, o que é a candeia? Naquela época era um recipiente feito de barro, né? Que continha azeite, porque o azeite é muito comum naquela região. O azeite era usado para tudo, como combustível, como para lavar as mãos, né? Eles usavam também para asepsia. Então, a candeia é uma lamparina, né? Ou um lampião, no nosso dizer atual, certo? Alqueire, esse cesto de vime. Esse cesto, ele era utilizado para guardar cereais, né? O velador é um suporte. Nos templos religiosos a gente ainda vê, não com a candeia, né? Mas normalmente com uma lâmpada, né? Com algo assim bem vistoso, né? Iluminando. O velador, né? Que é essa pecinha que está embaixo. Então, por que Jesus falava por parábolas? Porque ele podia usar outras formas de linguagem que não fosse a parábola, porque naquela época era mais comum o uso de essas narrativas que a gente chegou a ver, ainda existe atualmente, histórias, fábulas, né? A gente não conhece muitas fábulas da nossa infância,
A gente não conta para as crianças ainda algumas fábulas, né? João e o pé de feijão, né? A formiga e a cigarra, coisas desse tipo, né? Que também tem um objetivo moral. Todas elas contêm um objetivo, um ensinamento moral, mas ele escolhe as parábolas, né? E aí, os discípulos se aproximando perguntam, por que eles falam em parábolas? Né? E ele respondendo disse, é porque a vós outros foi dado conhecer, a vós outros, os discípulos, que estavam sempre com Jesus, foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não lhes foi dado. Porque aquele que já tem, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo que tem, se lhe tirará. Falo-lhes por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não escutam e não compreendem. E neles se cumprirá a profecia de Isaías, profeta Isaías, muitos séculos antes de Jesus, que diz, ouvireis com os vossos ouvidos e não escutareis, olhareis com os vossos olhos e não vereis, porque o coração deste povo se tornou pesado, e os seus ouvidos se tornaram surdos, e fecharam os olhos para que os seus olhos não vejam e seus ouvidos não ouçam, para que seu coração não compreenda, e para que, tendo-se convertido, eu não os cure. Eu sublinhei isso a maior parte, porque também me faz pensar nos dias atuais, né? O mundo em que a gente vive, né? Das coisas materiais, né? Do ter em detrimento do ser, né? Das relações imediatistas, frias, que ainda vigem na nossa sociedade, no nosso mundo. Quando a gente vê uma exceção, a gente fica até espantado, né? Quando a gente vê pessoas que destoam desse modo de ser, de agir, logo a pessoa aparece na mídia, né? Se alguém faz uma boa ação, se alguém fica logo em destaque, né? E ele termina dizendo, né, que essas pessoas que não veem e não compreendem, ele não tem como curar, porque essa cura tem que partir. Para que nós sejamos curados dos nossos males, nós precisamos querer essa mudança, né? Essa mudança tem que partir, tem que começar dentro de nós. É o que nós estamos fazendo aqui, é o que nós viemos buscar através do estudo, que é super importante, né? A gente vai falar mais para frente, já estou dando aqui uns spoilers, né? Mas, aproveitando as benesses que essa casa nos oferece, que as outras casas espíritas nos oferecem, né? Aproveitando esses ensinamentos para que eles façam parte integrante do nosso ser, né? A gente precisa, mesmo que esses ensinamentos mexam com o nosso modo de ser, né? E eu não consigo fazer ainda isso, mas a gente precisa desse esforço, né? Para que a gente comece a promover a nossa transformação. Então vamos lá. Aí, Kardec, lá no capítulo 24, faz as considerações, né? Lá no item 4, ele diz assim: causa estranheza ouvir Jesus dizer que não se deve pôr a luz debaixo do alqueire. Ele se explica, entretanto, dizendo aos apóstolos: eu lhes falo em parábolas, porque eles não estão em condições de compreender certas coisas. Eles veem, olham, ouvem e não compreendem. Assim, dizer-lhes tudo, ao menos agora, seria inútil. Não tinha como ele falar todas as verdades. Aquela época, o povo não tinha condições de entender. Então ele fala por parábolas, né? Porque aí as pessoas começavam a fazer as associações. E aí alcançavam um entendimento, né? E, como disse lá o Cláudio Galeno, tinham aquilo como justiça, porque a gente
nós espíritas já começamos a entender o que é a justiça, né? Que a justiça da terra ainda está muito aquém da justiça divina. Nós já conseguimos entender, mas a maioria das pessoas ainda não entendem. É só a gente ligar a televisão, todo dia que aparece alguém reclamando de alguma coisa, né, com relação à justiça, e buscando a justiça, né, às vezes a justiça nossa, né, a pessoa fez aquilo de ruim, então eu quero que ela tem que ser punida, né, através da justiça dos homens, né? A gente não pensa ainda na justiça de Deus. Quer dizer, nós aqui espíritas já começamos a entender, né? E Kardec segue dizendo: todo ensinamento deve ser proporcionado à inteligência daquele a quem se queira instruir, porquanto há pessoas a quem uma luz, por demais viva, deslumbraria, sem as esclarecer. Então Jesus não podia falar tudo naquela época, porque as pessoas não estavam preparadas para esse entendimento. A espiritualidade considera que a humanidade já estava pronta lá pelo final do século XVIII e início do XIX, né? Lá no meio do século XIX, com o advento das mesas girantes, que é onde tudo começa, né? Com Allan Kardec. E aí nós temos o espiritismo do jeito que é hoje, a doutrina espírita, né? Cada coisa tem que vir na época própria. A semente lançada à terra fora da estação não germina, né? Aqui a gente já lembra de outra parábola do semeador, né? Que também é outra parábola interessante. Ele sai a semear, né? Primeiro cai no meio das pedras, o passarinho vem e come, o outro cai numa terra que não é muito profunda, né? Chega a germinar, mas não vai adiante, e por fim cai na terra adubada. Essa semeadura é o conhecimento. Os tipos de solo somos nós, né? Quantos não chegam à casa espírita e se deslumbram, né? Acham que vão conseguir, que vão dar conta, querem participar de tudo, e depois aquilo esfria, né? Quantos começam e não dão seguimento, porque eu tenho que... Tem uma história até do Divaldo interessante a esse respeito. Essa semana a gente estava lembrando lá na nossa casa espírita, da pessoa que vai procurar o trabalho, né, novinha, e ele diz: não, tudo bem, pode vir, né? Aí a pessoa vai e arruma um emprego: olha, agora eu não vou poder. Tá bom. Aí a pessoa volta muito tempo depois: olha, eu queria trabalhar, mas agora eu vou casar, vou ter que adiar. E a gente vai adiando, até o dia que a gente não tem mais condição de ajudar, né? Então esse também é um lembrete importante para nós, para a gente fazer, né? Não tem tempo para isso não. E cada um, lá no final da parábola do semeador, ele diz: uns frutificam a 30, outros a 60 e outros a 90. Cada um dá aquilo que pode, né? Aqui tem o trabalho da costurinha, lá na nossa casa também tem, né? Então, aquelas senhorinhas que lá comparecem, cada uma faz uma coisa. Eu acho isso tão interessante, né? Elas fazem o que elas podem naquela tarefa. Uma só faz a casinha, né, do botão, a outra só faz o entorno. Cada uma contribui do jeito que pode. E para elas aquilo é muito bom. Eu sempre que entro na casa espírita, eu falo assim: estou aqui porque preciso, né? Eu preciso estar aqui. Eu não sou melhor do que ninguém. A casa espírita, para mim, é o que eu vi hoje aqui, né? É essa vida, né? É essa alegria das pessoas, né? É isso que é importante para todos nós. E como é que a gente sai daqui? Revigorado. A gente não sai daqui feliz, né? Com outro pensamento, revigorados, reequilibrados, né? Depois do estudo, depois do passe.
Não sei se tem água fluidificada, tem? Depois da água fluidificada, a gente sai daqui com outro ânimo, novos para o que a gente vai encontrar lá fora. O que a gente precisa, cada vez mais, é tentar guardar tudo que a gente recebe aqui. Isso é muito importante, que a gente guarde, reflita, né, e a partir daí promova essa reforma. Comece a fazer aquela reforma que Santo Agostinho, clássica, que ele recomenda para nós, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, dentro das nossas possibilidades, né? E Kardec continua dizendo que, chegados a certo grau de desenvolvimento, os homens procuram por si mesmos a luz viva. Pesa-lhes a obscuridade, né? Chega ao ponto em que a gente se sente tão esgotado, tão cansado. Às vezes a gente vai procurar pela doença, né? Pela aflição. A gente vai, né? Vamos tentar chegar de outra forma, né? Ou vamos mudar, mesmo que a gente chegue com essa dificuldade toda, vamos buscar modos de atuar para que a gente possa receber essas benesses sem passar por tanto sofrimento, né? Nós podemos, temos condição. Tendo-lhes Deus outorgado a inteligência para compreenderem e se guiarem por entre as coisas da terra e do céu, eles tratam de raciocinar sobre sua fé. É então que não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, visto que sem a luz da razão desfalece a fé. A luz é o conhecimento, é a transmissão do conhecimento, que não precisa ser dado como a gente está recebendo aqui. A gente pode, por isso que Jesus, vou voltar lá no início, né, quando ele diz, vós sois a luz do mundo, cada um de nós tem essa possibilidade de fazer alguma coisa por alguém. Precisa ter dinheiro? Não. Não precisa ter dinheiro. Basta boa vontade, né? A gente pode. Preciso ter muito tempo? Preciso ter muitos recursos? Não. É o tempo que eu disponho. E às vezes, não tendo tempo nenhum, a gente vê pessoas que ajudam o próximo de uma maneira. Às vezes é só você abraçar alguém que está precisando de ajuda, né? Abraçar um irmão, acolher, ouvir. Outro dia a gente comentava isso. O mundo está tão corrido que às vezes a gente encontra uma pessoa amiga e a gente quer falar de nós, né? E o outro, que às vezes também está precisando falar, né? As pessoas precisam desabafar. Será que a gente escuta o próximo, né? Será que eu dou um tempinho para escutar o que o outro tem para me dizer? Às vezes a gente perde grandes oportunidades de auxílio porque a gente não deixa o outro falar, né? E às vezes não precisa nem, o outro só precisa falar, ele não precisa nem escutar o que eu tenho para dizer. Só de eu escutar, ceder o meu ouvido para escutar o que ele tem a dizer, já é um consolo para a pessoa, né? Um abraço fraterno, um irmão necessitado, é tudo de bom. Dispensa qualquer palavra que eu diga. A pessoa fica feliz da vida, né? E nós ganhamos com isso também. Interessante que é uma via de mão dupla, né? Nós damos e recebemos, né? E aí ele fala ali da fé, né? Raciocinar sobre a fé. É o que nós fazemos aqui, é o que a doutrina espírita nos ensina. Por isso que se chama de fé raciocinada, né? A gente entende tudo pelo que a gente passa, né? A gente sabe os motivos, né, das nossas aflições, das nossas dificuldades no mundo, e isso nos fortalece. Outro dia, num estudo também, a gente falava sobre a fé.
a gente ainda pensa e age com relação à fé como se ela tivesse que ser algo que eu peço e tenha que receber, né? A verdadeira fé é confiar em Deus, né? Quando a gente confia em Deus, a gente passa pelas situações, mesmo que a gente tenha que passar, porque tem coisa que a gente vai ter que passar, não tem como correr, né? A gente vai ter que vivenciar situações difíceis. Agora, a forma como a gente vivencia essas situações é que vai fazer a grande diferença, né? A forma como lidamos com as dificuldades, né? E às vezes na maioria das vezes a gente precisa passar por essas situações e a gente precisa confiar em Deus, porque Ele nunca nos desampara, né? Está sempre conosco, né? Através, como foi lembrado aqui no início da prece, dos nossos anjos guardiões, né? Eu sempre falo que a gente deve pedir a Ele sempre, pedir e agradecer, porque é aquele irmão que Deus colocou para nos orientar, o nosso anjo guardião, né? E às vezes a gente esquece dele. A gente pode pedir o amparo dele, pode pedir o auxílio, e ele vai nos auxiliar, né? Nos intuindo, né? Através dos conselhos que ele vai nos intuindo. Kardec segue ali, pergunta-se, que proveito podia o povo tirar dessa multidão de parábolas cujo sentido se lhe conservava impenetrável? É de notar-se que Jesus somente se exprimiu por parábolas sobre as partes de certo modo abstratas de sua doutrina, mas tendo feito da caridade para com o próximo e da humildade condições básicas da salvação, tudo o que disse a esse respeito é inteiramente claro, explícito e sem ambiguidade alguma. Não tem dificuldade, gente. Quando a gente abre o Evangelho, qualquer passagem que a gente leia, a partir do momento que a gente começa a estudar na doutrina espírita, tudo que a gente lê lá fica fácil ao nosso entendimento, né? E se por acaso tiver alguma coisa difícil, procuremos os estudos que a casa nos oferece, né? Porque tem o ESD, né? O estudo sistemático da doutrina espírita, né? Tem estudo do Livro dos Espíritos, né? Do Evangelho segundo o Espiritismo, enfim, estudos na casa espírita não faltam para nós, né? É muito importante que a gente estude. E aí, toda vez que a gente vai olhar lá o Evangelho, não fica difícil da gente entender. Então, a gente deixa aqui algumas considerações para nossa reflexão. Primeira, onde devemos acender a nossa candeia? Em cada um de nós, para que possamos expandi-la a toda a humanidade. A espiritualidade sem o nosso auxílio, ela pode menos. Com o nosso auxílio, ela pode mais, né? Querem ver um exemplo disso? Jesus, no monte, com uma multidão de 4.000 pessoas, famintas, no monte do deserto. E aí ele pergunta aos discípulos, o que tendes? Os discípulos já tinham falado para ele, dispensa a multidão, porque a gente só tem aqui 4 pães. Ou 5 pães. Tem 2 passagens com essa situação. E nas 2, Jesus fala assim, traz os pães, traz os peixes. Ele ora e aquilo se multiplica. Não vamos entrar no contexto do fenômeno em si, mas multiplica a partir do que é oferecido pelos discípulos. E todo mundo sai dali alimentado. São 2 passagens. Uma ele está no deserto e a outra ele está à beira da praia, se não me engano. Todos saem dali alimentados. Emmanuel tem uma passagem sobre essa... narra essas passagens no Fonte Viva. Um texto cujo título é Que Tendes?
Muito bom para a gente ler. Para a gente entender como é que a espiritualidade conta conosco, às vezes com uma prece que a gente faça. Se tiver alguém aflito nas imediações, a espiritualidade vai aproveitar a nossa prece para auxiliar aquele irmão, né? Então a luz tem que acender dentro de nós. E aqueles que visitam a nossa casa encontram a luz acesa? Essa não tem resposta não, tá? Essa é para cada um de nós pensarmos se aqueles que chegam até nós encontram a luz acesa, né? Para a gente pensar mesmo. E o que é a luz da candeia? A gente já deu aqui algumas pistas, né? É a luz do nosso conhecimento, que expande a nossa consciência e nos leva à evolução. O que mantém a luz acesa, gente? O que a gente tem que fazer para manter essa luz acesa? Não é pouca coisa, não. Estudo contínuo, que estamos fazendo aqui, a busca pela abnegação, comprometimento, esforço pessoal, a doação de si, trabalho, o exemplo, o sacrifício pelo bem individual e coletivo e a construção do amor em nossos corações. A construção do amor é de extrema importância. O amor é tudo. A gente precisa exercitar, e a gente só exercita o amor a partir do momento que a gente olha o outro com empatia, que a gente escuta, né? Que a gente passa mesmo que a gente vença o nosso orgulho, o nosso egoísmo e os nossos preconceitos, a ajudar. Isso é importante também. A gente precisa exercitar isso em nós, né? A abnegação, gente, ultimamente, todo livro que eu abro, né, para fazer uma ambientação para minha prece, aparece lá a abnegação. A espiritualidade tem sinalizado acerca da abnegação, que trouxemos até aqui o evangelho lá de João 3, de 22 a 30, João Batista, o precursor de Jesus, o último profeta que veio para preparar a chegada do Cristo, né? Disse, é necessário que ele, o Cristo, cresça para que eu diminua, né? Esse é um objetivo a ser alcançado por todos nós. Nós precisamos exercitar também, é difícil, a abnegação, né? Para que a gente vença, à medida que eu vou vencendo as minhas imperfeições, né? Que eu deixe de lado o meu orgulho e o meu egoísmo e o meu preconceito em detrimento do outro, né? Em favor do próximo, eu estou exercitando a abnegação. É fácil? Não. Mas é um objetivo que a gente precisa, cada um de nós precisa se propor, né? Para que a gente consiga ir deixar florescer esse amor dentro de cada um de nós. Pode ser na família, né? Quantas vezes a gente vê aí dentro do seio familiar, né, uma série de desavenças que seriam desnecessárias, né? Pais que não falam com os filhos, filhos que não falam com os pais, irmãos que não falam com irmãos. Isso é muito comum a gente ouvir, né? É aquela história, a gente precisa acertar enquanto estamos no caminho, né? A gente estudou esse livro lá na casa, só para terminar, Desafios da Mediunidade. Era um estudo dos médiuns, mas a mensagem foi tão profunda que serve para qualquer um de nós, né? Então o Camilo diz assim: os estudiosos do Espiritismo acabam por descobrir que, mais importante do que lidar com a materialização de espíritos,
todos devemos nos unir para o que é mais sábio e decisivo, fazer com que os vivos se espiritualizem. Vivos somos todos nós que estamos na carne. Se espiritualizem, a fim de vislumbrar os rutilantes caminhos da vida, seja através da vida terrena, seja por meio da vida imortal, né? Então, nós precisamos, dentro desse processo todo que nós comentamos aqui, né, promover a nossa espiritualização. Estamos no mundo, né? Não tem jeito, fazemos parte dele, precisamos estar aqui para que a gente possa evoluir, ir aparando as arestas, a maioria de nós, né? Mas o objetivo é se espiritualizar, né? Então, meus irmãos e minhas irmãs, eu agradeço imensamente a oportunidade que essa casa nos oferece, que Jesus nos abençoe, nos ampare, que nós podemos voltar em paz para os nossos lares. Muito obrigado. Boa noite, meus irmãos. É com muita alegria que estamos nessa casa de Jesus, abrindo o nosso coração a Ele e recebendo dele todo o carinho, todo o consolo que precisamos tanto para seguirmos em frente a nossa caminhada. Seja uma noite de muita luz na nossa alma. Tudo aquilo que o nosso irmão Antônio Oliveira falou possa penetrando e lavando a nossa alma, nos ajudando a reajustar as nossas posições em relação à vida, em relação às pessoas, valorizando o momento que temos nessa encarnação. Então é a hora agora de nós orarmos, de unir os nossos pensamentos a esse Pai de infinita misericórdia. Nós precisamos cada vez mais nos unir a essas energias do bem, do astral superior. Tomar cuidado, né, com as nossas escolhas. Estamos submetidos à lei da ação e reação. Então, tudo isso nos ajuda a direcionar a nossa vida de acordo com as orientações do Mestre, que nos passou os seus ensinamentos através das parábolas, né? Como o nosso irmão Antônio falou. Então, vamos, nesse momento, usar essa luz que Deus colocou dentro de cada um de nós. É hora de brilhar a nossa luz. É hora de acreditar que temos luzes dentro de nós e que essa luz unida aqui nesse momento provoca uma energia atômica poderosíssima que pode se espalhar e chegar aonde nós quisermos. E é o momento das orações. A oração que vai unir os nossos pensamentos aqui, junto com esse laboratório do invisível, que vai recolher elementos da natureza, elementos nossos, e levar esse alívio, esse carinho, esse consolo a tantos irmãos aqui presentes dos dois lados da vida. Para aqueles que estão em casa assistindo, possam perceber essa energia, porque no tempo e no espaço não existe diferença. Esse momento é importante para todos nós aqui. E nós temos aqui uma irmã muito saudosa, nossa irmã Cristina Maria, porque o irmãozinho dela, Luiz Mauro Matos Silva, desencarnou no dia 14. E nós sabemos, apesar de entendermos que a vida continua, a separação de um irmão carinhoso sempre nos causa uma grande saudade, um grande, vamos dizer assim, um pesar no nosso coração. Mas com certeza
o nosso irmão Luiz Mauro, ele conhecia um pouquinho da doutrina, ele simpatizava com os ensinos, né, que Kardec nos trouxe através da sua codificação, e tenho certeza que para o Luiz Mauro agora isso tudo faz diferença. Vai ajudá-lo nesse momento no retorno ao plano espiritual. Então os seus familiares nesse momento estão em sintonia com Deus para pedir por ele. E a sua irmã aqui presente, com imenso carinho, com muita saudade, está aqui vibrando por ele, para que ele possa deixar a luz dele brilhar cada vez mais no plano espiritual. Que ele se recupere, que seja bem recebido, e com certeza ele foi recebido pelos seus pais, né, que já desencarnaram há um tempo, e eles vão receber o seu filho agora, Luiz Mauro, no plano espiritual. Então é um momento de alegria para esses pais, é um momento de alívio para o nosso irmão Luiz Mauro, porque ele deixou na matéria toda a dor, todo o sofrimento e resgatou um pouco desse passado necessário. Então vamos pedir a Jesus que ampare aqueles que ficaram, especialmente os seus filhos, né? E que ampare toda a família. E também queremos pedir aqui para o nosso irmão José Augusto da Silva, desencarnou no dia 17 agora, que ele também seja muito bem recebido, envolvido em muita luz, e muita paz, e muita harmonia. A vida continua. E nós devemos ter cuidado também com sentimentos que jogamos para eles no plano espiritual. Seja um sentimento de saudade, sim, mas ao mesmo tempo de compreensão, para que eles sigam a caminhada em paz, em muita harmonia. Então pedimos: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos os nossos ofensores. Mas não deixeis cair em tentação, livrai-nos de todo mal que assim seja. Que essa oração possa ir na mente dos nossos irmãos no plano espiritual. A todos os nomes que nós colocamos na caixinha de prece, a todos os nomes que estão na nossa mente e no nosso coração. A nossa família no plano espiritual é imensa. Que eles recebam o nosso carinho, a nossa torcida para que eles sejam felizes no plano espiritual, que é a verdadeira vida. Que Deus abençoe a todos eles. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, essa casa é uma construção, 100 anos, né, de trabalho. Então é uma construção, várias pessoas passaram por aqui, vários dirigentes, vários médios. Eles retornaram ao plano espiritual e continuam trabalhando. Nós recebemos até mensagem que alguns deles, fundadores da casa, virão reencarnar e retornarão a essa casa. Bem interessante isso. Então é isso, a vida continua, é trabalho o tempo todo, não é? Então nós queremos aproveitar essa energia linda desta casa, que é uma energia que vem somando amor, alegria, caridade, carinho, tanta coisa boa, que torna a energia dessa casa muito especial. A gente se sente abraçado, acolhido. E quem é aqui que não tem problemas, que não tem as suas lutas? E quando a gente encontra uma casa que é uma luz, isso alimenta a nossa alma. Alimenta os espíritos que vêm aqui estudar conosco. Então é um momento muito especial. É as irradiações. Essa casa é um grande sol nesse bairro. E esse sol vai brilhar muito em direção aos nossos lares. Esse sol que é Jesus também
vai entrar pela porta da frente da nossa casa. Olha o nosso pensamento conduzindo. Essa energia de luz, limpando a energia da nossa casa, fazendo uma limpeza espiritual, atendendo os irmãos que lá estão, que estão precisando de carinho, tanto no plano material como no plano espiritual. Então a nossa casa nesse momento se enche de luz, um pouco da luz dessa casa. O nosso ambiente de trabalho também recebe essa luz. E essa luz vai se espalhando em direção aos endereços que nós colocamos na caixinha de irradiação. Irradiar amor, irradiar luz, irradiar esse despertar para o caminho com o Mestre amado Jesus. Então nós pedimos pelo nosso ambiente de trabalho, pela nossa comunidade, pelo nosso Rio de Janeiro, que precisa tanto desse auxílio, desse carinho, dessa luz sobre o nosso estado, para que a situação, possa melhorar em todos os sentidos, Senhor. Proteção nós pedimos para todos. Então, Senhor, nós entregamos a nossa vida à Tua luz, para termos a certeza e confiança no nosso trabalho que tem que ser feito aqui na Terra. Graças a Deus. E saúde, Estamos na matéria, a matéria vai envelhecendo, algumas coisas vão surgindo, mas também em crianças, jovens, também acontece alterações de saúde na matéria. Tudo isso um reflexo da nossa alma. As nossas células são um mata-borrão. Nós vamos jogando para as células as nossas dores, as dores da alma, e vamos aliviando essa alma antiga, já passou por tantas encarnações. Se nós estamos vivendo a melhor encarnação, a gente imagina o passado, como era complicado. Mas graças a Deus, estamos hoje numa casa espírita, estamos hoje procurando a mensagem do Cristo e tentar investir na nossa reforma íntima, não para o outro, mas para nós, para o nosso equilíbrio, para a nossa saúde mental e a nossa saúde física. Então pedimos a Jesus, nos ampare, nos alivie. Bezerra de Menezes, esse irmão querido de todas as horas, também vem até nós. Ele sabe aonde está doendo na nossa alma, o que nós estamos precisando de socorro, ele sabe. Então, nesse momento, eu peço ao nosso Pai que derrame sobre cada um de nós aqui, encarnados e desencarnados, os elementos necessários que nos faltam para o nosso equilíbrio. E pedimos. Contam que Jesus certo dia andava junto ao lago azul de Genezaré. Vamos entrar nesse lago. E as multidões ele ministrava seus ensinamentos de amor e fé. Com saliva e lodo curava os céus, junto ao velho tanque de Siloé, numa tarde linda de primavera, outros mais prodígios ele fizera na cidade santa de Nazaré. Foi o bom Jesus que nos ensinou, junto ao lago azul de Genezaré, caridade, amor, bondade, luz, verdade, fé. Tanto no Tabor e Jerusalém, quanto na Betânia e Genezaré, ele
foi caminho, verdade e vida, como ainda é. Jesus, fluidifique as águas do ambiente, atenda a todos os nomes e endereços que nós colocamos na caixinha de visita médica, pedindo pela nossa irmã Raquel no Hospital Lourenço Jorge, pedindo pela nossa irmã Geórgia na rua Dona Joaquina 48, pedindo pelaquela criança, não sei o nome certo, mas está lá no fundão, 6 anos, precisando desse carinho na sua recuperação, e tantos irmãos, né, que Deus está aí, com certeza, levando o seu afeto, o seu carinho e o alívio em suas dores, né? Nos hospitais, nos asilos, irmãos que estão pela rua, uma situação tão delicada, que Deus possa abraçar cada um desses irmãos. Que assim seja. Bem, meus amigos, muita energia maravilhosa aqui, muito alimento que nós estávamos precisando para reequilibrar a nossa mente, né? As nossas células. Então, tudo isso nós temos que agradecer, gratidão a Deus, gratidão aos trabalhadores da casa, aos mentores da casa, pelo carinho, gratidão ao nosso irmão Antônio, que veio trazer a sua palavra esclarecedora, que Deus o abençoe na sua missão, no retorno aos seus lares, que Deus abençoe todos vocês com proteção para chegar nos seus lares também com muita luz e muita paz. Graças a Deus.